Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 4. Meu nome é Ed The Drummer. O inverno chegou no sul e eu tô aqui com a Mirella. Opa, Ed The Drummer, estamos aqui, né? Eu pra representar o time das mulheres, mais uma vez o nosso podcast Pelo Amor de Deus, né, Michel? É isso aí, eu também tô aqui um pouco pra apimentar as discussões. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o problema de Deus. Mas se Deus tem problema, então que dirá eu, gente? Então, hoje vamos falar sobre o problema de Deus e sobre a solução também já. Já vamos falar a solução que Deus encontrou para resolver o seu problema. Tá beleza, Edson! Então, pessoal, hoje, como comentado no início, né, nós vamos falar então sobre o problema de Deus. Mas como assim o problema de Deus, né? A gente tá vindo ali de uma linha de pensamento nos últimos episódios, em que a gente tem falado do vazio do homem, as formas como o homem tenta chegar até Deus, né, como ele tenta preencher esse vazio, e a gente chegou à conclusão que o homem não consegue resolver o problema dele, certo? É isso aí. A única forma de resolver o problema do homem é Deus que sabe. Só que para resolver o problema do homem, Deus também tem um problema, porque ele não pode simplesmente estralar os dedos e resolver o problema do homem, preencher o vazio dele e ter novamente um relacionamento com o homem, né? E a gente vai ver hoje qual que é esse problema, por que Deus não consegue, digamos, através de toda a sua soberania, todo o seu poder, chegar e simplesmente estralar o dedo, né, e resolver todos os problemas, né? E nada mais justo, né, do que antes de falar sobre um problema que Deus encontrou, de como é Deus, de que Deus estamos falando para que ele possa encontrar essa solução, né? Então, exatamente nesse ponto, Mirella, que a gente entra, que o problema de Deus que ele tem para poder ajudar o homem é o seu próprio ser, né? É isso. Quem Deus é e o que ele é e todas essas coisas, né? Por isso, e a gente vai ver agora então o porquê que ele não pode, por causa dos seus, como é que a gente diz? Por causa das suas qualidades, não? Atributos, isso. Ó, falou bonito, hein? Muito bom, hein? Michel tá aqui pra nos auxiliar. O que eu imagino é que a vida realmente não tá fácil pra ninguém, né? Inclusive pra Deus. Eu sempre brinco e sempre digo isso, que tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra Deus também, né? É isso aí. Então, todo mundo vive com problemas. Então hoje nós vamos falar aqui sobre 3 atributos de Deus que vai nos ajudar a entender por que Deus não pode simplesmente estralar os dedos e depois nós vamos dar a solução, né? Então, o primeiro atributo, Mirella, tu pode nos dizer qual é? Muito bom. Esse eu acredito que é o mais óbvio, né? Deus é santo, né? Muito bom. Deus é santo e você já deve ter ouvido em várias canções, seja, né, aliando ao nosso podcast anterior, seja na religião católica ou em outras religiões, nós falamos de um Deus que é sagrado, que é santo. E lá em Isaías 59, versículo 2, nós temos assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Ou seja, Deus é santo e perfeito nisso, que nós nos separamos dele por meio do pecado. O pecado nos separa de Deus. Exatamente, porque se a gente começar olhando pela palavra santo, a gente já encontra uma coisa que tem a ver com pecado, porque santo tem a ver com ausência de pecado, né? Desprovido de pecado. Desprovido de pecado. Então, como Deus é santo, ele não pode se relacionar com o homem, assim como tu leu aí em Isaías, porque o homem é pecador. E a gente tem diversas passagens na Bíblia que diz onde a luz, onde a trevas. Luz não se mistura com trevas, né? Isso é muito claro, né? Quando a gente entra no nosso quarto e a luz tá apagada, se ligamos a luz, ali não é mais escuro. Não é mais uma treva, né? Ou no lugar, no exato lugar que você tem luz, você não pode ter a escuridão, né?
Isso Até aí. mesmo aquele exemplo químico que a gente faz sempre que está na quinta série, mais ou menos, de misturar o óleo e o azeite com a água, né? Não se mistura. Não tem como se misturar. Então, o que é água, né? O que é óleo é óleo. Aquilo que é santo, aquilo que é pecado é pecado. Deus, ele é santo, então ele não tem como se sujar com o nosso pecado. Então eu acho que essa parte de Deus ser santo, eu acho que é muito tranquilo, né, de entender. E acho que não há dúvidas e não é complicado de a gente assimilar que como o homem é pecador, Deus é santo, desprovido de pecado, ele não pode se relacionar Tem um relacionamento com o homem. E a Bíblia fala inúmeras vezes que é o nosso pecado que nos afasta de Deus, né? Exatamente. Deus, ele tá no mesmo lugar dele de sempre, de honra e glória, o lugar que ele tem que estar. E é o nosso pecado que vai nos afastando cada vez mais e até que a gente ignora o fato da presença de Deus. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Então esse é o primeiro atributo que a gente começa a ver que Deus tem um probleminha ali, né? Até quando as pessoas dizem, ai, mas Deus me abandonou nessa hora. Não foi Deus que te abandonou, você que abandonou a Deus, né? Isso Exato. é tão difícil pra se entender. Então a gente vê que o primeiro probleminha que Deus tem é por ele ser santo. Então ele não consegue, digamos, chegar diretamente ao homem e fazer uma revolução na vida daquela pessoa, porque ele não pode se misturar com o pecado. Mas nós também temos um atributo de Deus muito importante que demonstra o porquê que Deus quer resolver esse problema do homem, né, Michel? É isso aí, tu vê, tipo, o fato de Deus ser santo e o fato de existir o pecado naquilo que ele mais criou, de tudo que é precioso, torna um problema muito grande para Deus, porque ele ama muito. Deus, ele é amor. Deus, ele não tem amor. Deus é o amor, né? O amor é a essência daquilo que Deus é. Então, tu imagina como é difícil abrir mão de algo que se ama tanto. Deus jamais abriria mão e jamais quer abrir mão de cada ser e de cada pessoa que ele criou em especial, né? Por isso que é um problema muito grande, porque o amor dele faz com que ele revire e faça façanhas ainda maiores do que ele já fez para nos trazer de volta. Então, tudo é um equilíbrio. A santidade é do mesmo tamanho do amor de Deus. Da mesma forma que Deus, ele é santo e não pode ter contato nenhum com o pecado, o amor dele é tão grande que ele também não quer ver ninguém se perder. Isso, então, porque a gente poderia pensar assim, bom, como Deus é santo, ele não pode ver o pecado, então os pecadores se virem, né? Se virem, eu vou deixar eles lá, eles são pecadores, eles que vão achar uma forma de resolver, mas não, Deus realmente, que nem o Michel comentou, ele quer ajudar de alguma forma a sua criação, ele não quer ver nós de qualquer forma jogados nesse mundo, né? Se nós que somos tão pequenos, né, diante de Deus, a gente não faz nada, e é uma sensação muito ruim tu errar. É uma sensação muito ruim tu ter que abrir mão de algo, por mais pequeno que seja. É uma sensação horrível quando tem algo que tu ama, que tu se dedicou e fez, e tu não poder ter aquilo, ter que abrir mão daquilo, ter que desperdiçar aquilo. Eu ainda tenho meus brinquedos de pequeno. Tudo aquilo que a gente gosta tanto, a gente quer ter por perto. Aquilo que a gente ama, a gente quer ter por perto, a gente não quer ter longe. E Deus, ele é amor. E até mesmo o amor de Deus, ele é tão grande porque ele, mesmo com esse amor gigantesco, ele permite que as pessoas até mesmo vivam longe dele. Por isso que o amor dele é incomparável. Porque senão ele seria egoísta, né? De querer ter todo mundo só pra ele. E não é assim, né? O amor dele é tão perfeito, tão incondicional. E foi por isso que ele também nos criou para que a gente tivesse um relacionamento. Mas ele nos ama tanto que ele deixa que a gente escolha se a gente quer amar ele ou não. E aí a gente poderia pensar assim, né? Bom, Deus, ele é santo, então ele não pode ver o pecado, mas ele é amor. E ele ama a gente, ele quer ajudar a gente, salvar a gente de alguma forma. Mas Deus é poderoso, né? Então Deus, tudo bem, ele não pode ver o pecado. Ele poderia fazer o que ele quisesse para dar um jeitinho ali, né? E burlar essa santidade dele para ajudar o homem. Só que aí a gente entra no terceiro atributo. Esse atributo é pegado e eu acho que é complicado às vezes para nós seres humanos entendermos, como o Michel mencionou antes, que todos eles têm a mesma proporção, todos são um só, porque Deus, na mesma medida que é santo e não pode estar onde o pecado está,
Deus nos ama e quer o melhor para nós, ele é justo, né? Justo. Deus é justo acima de tudo. Aí nós temos que ele é obrigado, por sua própria natureza, a ser justo, a tratar com toda justiça e perfeição. E por essa razão ele julga o homem. E isso é muito interessante na medida em que vou aliar novamente ao nosso podcast anterior, que algumas religiões, algumas ideias ou filosofias distorcem o conceito de que Deus é amor. Porque para algumas pessoas Deus é amor e fecha os olhos para qualquer coisa, mas não é assim. Deus é justo, ou seja, as pessoas confundem o amor com a compactuação ao pecado. Deus não compactua com o pecado, ele ama o pecador, não o seu pecado, né? Quantas vezes a gente já não viu, né? Que no final das contas Deus vai salvar todo mundo, porque ou ele é o amor, Deus é amor, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, ou o inferno na verdade não existe, né? É essa que é a questão do amor de Deus e da justiça dele, porque ele nos ama tanto que ele permite que a gente escolha o que a gente quer. E a gente vai colher simplesmente aquilo que a gente fez, nada mais do que isso. Isso é amor, isso também é justiça. Essa é a justiça. É isso aí, então a gente vê que realmente Deus é justo, ele vai ter que julgar o homem, que nem a Miguela disse, né? A gente pode ver, a Bíblia fala sobre isso, esses atributos eles estão na Bíblia, que não tá, digamos, inventando nada, então a gente sabe que o homem ele tá destinado a morrer, ele vai enfrentar o juízo. Isso em Hebreus 9:27 nós temos, né? Nossa, como você é rápido. Eu ia dizer que a Bíblia mesmo diz em Romanos que ninguém é indesculpável, né? Então, ninguém merece a salvação. Ninguém merece. Isso é simplesmente por aquilo que Deus é. Se Deus salvasse uma pessoa só, ele já seria muito mais do que bom. É isso aí. Porque ele não é uma obrigação dele ter que salvar alguém. Isso que a gente tem que parar pra analisar. Deus, ele nos criou, ele permitiu com que a gente escolhesse, quebrasse a cara, criasse problemas pra nós, pra todo mundo. E ele não tem obrigação nenhuma de consertar as coisas, porque quem errou não foi ele. Mas se ele Deus é amor, né? Mas se Deus salvasse uma pessoa, ele seria amoroso. Se ele salvasse 100, ele seria muito mais do que isso. Se ele salvasse 1000, ele seria muito, muito amor. Agora que dirá o amor dele e a justiça dele sendo capaz e chegando a todos aqueles que realmente querem isso. Sabe que nós estamos falando aqui, né, sobre os atributos de Deus, que Deus é santo, Deus é amor e Deus é justo. E eu gostaria de lançar uma discussão ali, né, incitar uma discussão aqui no podcast, construtiva com certeza, sobre os estereótipos que se cria a respeito de Deus. Vou contar uma experiência pessoal. Por exemplo, eu cresci e fui educada em um colégio, né, de educação religiosa, um colégio católico. Então, desde pequena, eu via todos os dias no colégio, tinha capelinha, tinha imagem de Deus, nós pintávamos na aula de religião a carinha de Jesus. Então, isso... Mirela, deixa eu te interromper. Como é que é a carinha de Jesus? Mirela, deixa eu te interromper. Que cor tu pintava a carinha de Jesus? Pois bem, então... Amarelo queimado. Jesus, eu não né? sabia que ele morava lá pra... Aliás, eu sabia que ele morava que ele lá pra tinha cima. olho azul. Mas eu pintava ele com olho azul, aquela barba, né? Não, Tipo- gente, a gente vai ter que anexar depois, vamos ver se o Duda consegue isso, mas é que no colégio onde a Mirela estudou, tem um retrato, não vou dizer que é uma pintura, um quadro, é um retrato assim, tipo, de É um Jesus. retrato falado, né? Um retrato de Jesus esportivo, jovial. Tipo um galã das novelas das 8, mais ou menos assim. Não, novela mexicana, Novela, né? Cabeludinho. aquele negócio com o bigodinho charmoso, aquela barbinha assim. E a mas que Bíblia ele fala que Jesus não era bonito, É o né? digno Não. pescador parrudo. A Bíblia diz que Jesus tinha uma aparência desprezível. Desprezível. Mas sobre isso dos estereótipos, né? Então eu gostaria de comentar que, por exemplo, eu cresci implicitamente, eu não sabia disso. Eu fui descobrir isso com, acho que talvez eu tinha o quê? 19 ou 20 anos. Tenho 22, né? Pra vocês fazerem os contos e que não faz muito tempo. Que na minha cabeça era inadmissível, de repente, Deus se apresentar de uma outra maneira. Eu sei que esse livro é um pouco discutível, as pessoas falam muito, mas eu não gostaria de entrar no mérito do livro. Gostaria de falar sobre como esse livro me ajudou a refletir sobre quem era Deus. No livro A Cabana, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele mostra a Deus, no livro há essas palavras, como uma negra,
gorda de humor questionável. Então eu não tô entrando no mérito, né? Esse é Deus Pai, né? É isso, Deus Pai. Não me levem a mal aí as pessoas, né? Um pouquinho acima do peso ou o que mais. Não tô entrando nesse mérito. Mas eu comecei a ler o livro e vi Deus com essas qualidades. E pra começar, uma mulher. Na minha cabeça, Deus Pai poderia ser o quê? Um velhinho, bem apresentável, né? Papai Noel, né? Papai Noel, se ele tivesse num livro. Então, eu lendo aquilo, eu percebi como eu mesma relutava sobre Deus e sobre quem ele seria. E no livro, o personagem principal também tinha esse problema. Tanto é que lá no final do livro, quando ele já tinha entendido quem era Deus de verdade, Deus se apresenta pra ele como um senhorzinho, né? Aquele senhor boa pinta. Como a gente imagina que Deus seja? E depois de tudo isso, eu pude perceber que, sem querer, eu tinha criado um estereótipo de Deus na minha cabeça. Mas isso é limitar a Deus. Deus é um Deus infinito, nós não podemos limitar ele a padrões humanos. E sem perceber, eu tinha feito isso e a gente pensa, poxa, mas é uma educação de tantos anos, só que aquilo já estava no meu inconsciente, né? Como é curioso isso. Eu comecei a ler o livro que Deus era daquele jeito e não aceitava aquilo. O livro não era bom. Eu confesso, sou do tipo de pessoa que adora ler um livro que o final é feliz. Então, pra mim era complicado. Só não dá spoiler do livro, né? Mas enfim, não sei o que vocês acham. Vocês têm algum estereótipo sobre Deus? Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que esse livro, A Cabana, já que ia ter discussão, eu acho que ele é um livro complicado. Mas não é pra entrar no mérito do livro. Seria pra um outro podcast. Seria pra um outro podcast E inteiro. sabe o que eu acredito? Eu tava pensando esses tempos, talvez eu esteja completamente errado, mas é que não tem o Santo Sudário que foram colocados, que é o que cobriram Jesus no túmulo e tal, que ficou as marcas dele. O paninho que diz que tu não procura daquilo ali, porque pode ter o DNA de Jesus ali no sangue, né? Essa aqui é a moral. Mas então naquele pano ficou o vulto assim, tipo as marcas da feição, do rosto de Jesus. Que se tu for olhar, não é muito diferente daquilo que a gente imagina por ver os quadros. Então acho que desde aquela época, porque o único retrato que você tem, ninguém nunca tirou uma foto de Jesus, né? Ninguém nunca fez isso. A única coisa que você tem é aquelas curvas. Eu acho que é a partir dali que se modelou muita coisa que a gente imagina. Muito se pode ter, só que o que a gente pode ter hoje talvez seja uma imagem. Uma imagem é algo que relembra Jesus fisicamente, mas nunca vai ser fiel e vai dizer como é. Então a gente não tem. Nem Deus Por isso Pai, né? eu convido todo mundo a aceitar Cristo, para que quando a gente chega no céu a gente possa ver direitinho, né? Mas eu não me refiro apenas à imagem física sobre Mas a imagem Deus. também, sim. Um negócio interessante ali que tu comentou um livro, vou comentar um filme então. Aquele filme O Alto da Compadecida, daí eles morrem lá, sei lá, não lembro direito o que acontece. Eles vão lá com uma santa lá, né? Mas, de qualquer forma, quando eles voltam, aparece um homem, né? Um homem de cor negra e pede uma esmola, né? E daí ele vai embora, se não me engano eles ajudam, alguma coisa assim, ou não lembro, mas aí vocês vão ter que assistir, né, porque eu não vou dizer o que acontece. Aí depois um pergunta pro outro, né, mas e se for Deus, né, testando a gente, se for Jesus, né, testando a gente, não sei o que, e outro diz, que é isso, né, pretinho desse jeito, né. Então eu acho que tem, tipo, muito desse estereótipo, assim, de todo mundo, e realmente era Deus, né, tipo, testando eles, né, pra ver se eles iam ajudar um necessitado. Eu acho que Jesus tudo bem, né? Que nem o Michel comentou, tem o Santo Sudário, a gente pode ter uma ideia da imagem dele. Mas Deus, eu acho que ele se faz presente de muitas formas, né? A gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, que muitas pessoas queriam ver Deus, né? Aí Deus se apresentava na sarça, Deus se apresentava com uma voz, Deus se apresentava de diversas... Em sonhos, coisas assim. Em sonhos, né? Sem aparição nenhuma, né? Mas ninguém nunca viu exatamente Deus fisicamente, né? Porque ele pode ser qualquer coisa. Exato, e também porque Deus era de tão magnífico que ninguém conseguiria ver, né? Desculpa de interromper a Duda, mas a própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus diz que Deus se revela através das coisas que ele criou, através da isso criação. que eu ia chegar agora. Era isso que eu tava chegando. Então, assim, eu acho que Deus, assim, a gente não vai conseguir ver ele assim como um humano. Eu acho que Deus humano a gente viu Jesus.
né? E a gente tem uma ideia de como é Deus humano, como Jesus, que ele se fez homem. Agora, Deus Pai e o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Agora, Deus Pai, eu acho que é isso que o Michel falou, que eu ia complementar. Tipo, um ato através de uma situação, acho, através da criação dele, tu vê a natureza, tu tá vendo Deus ali, eu acho, sabe? Tu consegue ver Deus, eu acho que... Eu tenho essa visão de Deus. Deus, pra mim, Deus Pai, é tudo que a gente olha no nosso mundo e que a gente vê que aquilo ali só é possível porque teve um toque divino. Mas um ponto que é interessante chegar é que tudo bem quando esse estereótipo se resume à parte física, mas o feeling da questão é quando nós criamos um estereótipo de Deus sobre quem é Deus, não fisicamente, mas a criatura de Deus, ou seja, quando nos falta fé, nós limitamos quem Deus é. E esse acho que é o grande feeling da questão, né? Quando nós duvidamos, quando nós achamos que Deus nos abandonou, nós estamos deteriorando quem Deus é de verdade. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Isso até dá uma grande discussão se a gente for a fundo. Mas até que ponto os meus atos têm demonstrado o quanto eu acho que Deus é menos do que é? Eu entendo. É porque muitas vezes, e o ser humano é assim, a gente procura entender todas as coisas, né? Inclusive entender a Deus. A gente quer a resposta pra tudo. Mas Deus a gente não vai conseguir entender. E no momento que a gente coloca Deus numa caixinha, que nem tu tava comentando, né? Talvez de limitar ele dessa forma, de atuar dessa forma, porque o Deus que eu conheço é assim, porque se conhece Deus assim, porque Deus se revela assim, porque Deus, né? Deus ele é tão criativo que ele se revela para cada pessoa de uma forma diferente. É isso aí. Ele ensina cada pessoa de uma forma diferente. Ele age com cada pessoa de uma forma diferente. Deus ele é infinito, né? E as formas como ele age também são infinitas. Então a gente não pode, concordo, porque a gente não pode limitar, porque no momento que a gente definir algo sobre Deus, a gente acabou limitando algo sobre ele. É isso aí. E agora, aproveitando que tu falou no infinito, eu gostaria de mencionar um trecho, já que eu falei do livro, né? Que eu achei muito interessante. E diz assim: um Deus infinito pode se dar inteiro a cada um de seus filhos. Ele não se distribui de modo que cada um tem uma parte, mas a cada um ele se dá inteiro, tão integralmente como se não houvesse outros. Ou seja, a você aí que está escutando, Deus se doa inteiro, se você deixar ele entrar. É basicamente isso aí. É uma coisa interessante que eu falei domingo, que eu tava no discipulado, foi que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, esse mundo terreno, né, nosso corpo terreno aqui, o nosso relacionamento que a gente vai ter com Deus, a gente vai poder conhecer a Deus através do que a gente lê na Bíblia, né, a palavra dele, através do que ele nos mostra, mas eu tenho assim no meu pensamento que o nosso relacionamento e aquilo que a gente vai conhecer de Deus não chega tipo a 1% do que Deus é de verdade, porque eu acredito que a gente vai conseguir conhecer mais ele ainda quando a gente realmente vai do lado dele, fora dessa vida que a gente tá agora, né? Porque Deus é tão grande que a nossa mente ela não consegue comportar. A gente é como se Deus estivesse fazendo um favor para nós conhecer só 1% dele, sabe? Porque a gente não conseguiria dar conta de tudo. Eu vejo que assim, Deus ele é infinito, né? Nós somos finitos. Isso aí. Então jamais algo que não tem fim tu vai colocar dentro de algo que tem fim. Então para a gente poder compreender a Deus, só se a gente fosse Deus. E outro ponto também que é interessante, que por mais que este seja salvo e este vá passar toda a eternidade com Deus, sempre a gente vai estar aprendendo algo. Porque nós vamos ter a eternidade inteira para aprender coisas de Deus. E nunca vai ser suficiente, porque a gente nunca vai poder aprender. Deus, ele é infinito. Né? Então, é a mesma coisa que... Eu sempre dou essa ilustração que eu acho bem legal. Porque é a mesma coisa que tu querer explicar a internet para uma formiga. Não tô querendo menosprezar ninguém. As formigas. Coitadas das formigas, o sindicato das formigas. Mas como é que tu vai explicar a internet para uma formiga que existe o Facebook? Pensa só que ela pode falar com uma formiga de lado e outra não sei o quê. Ela nem sabe falar português. Que ela pode entrar no YouTube das formigas e ver alguma música nova que está sendo lançada, né? Ou entrar no site de notícias, ou entrar até no site de cristão.
eu falo que tem podcasts. Como é que tu vai explicar o que é um podcast pra uma formiga? E é por isso que eu defendo o posicionamento, né? Que nós não podemos compreender a Deus. E que se o ser humano tivesse a capacidade verdadeira de compreender o que é o pecado e que o pecado nos faz viver uma eternidade longe de Deus, o ser humano não pecaria. Se ele conseguisse compreender, mas a gente não consegue compreender. Sei lá, que cada pecado meu é uma chicotada em Jesus, sabe? Na nossa cabeça não se materializa isso. E esse conceito, não sei se vocês concordam, discordam. Eu não sei se eu concordo muito com essa parte de fazer Jesus sofrer a mais. Não, mas a questão é do homem, a questão central, que o homem não consegue entender o pecado, porque de tão prejudicial que é, de tanto que nos afasta de Deus. A verdade é que a gente vive a nossa vida ignorando aquilo que Deus fez para nos trazer de volta a Ele. Qual que é a solução divina que Deus encontrou? Nossa, a solução divina que Deus encontrou para... A solução divina de Deus para que divinamente... Isso é quase um pleonasmo. Um pleonasmo divino. Um pleonasmo divino. É que eu acho que quanto mais redundância divina, divinamente divino fica, né? Será a nossa vida será divinificada. Nossa. Pela divindade do Senhor divino Jesus. Michel, isso, eu vou te falar uma coisa, isso é divino. Divinamente divino, né? Então, pessoal, a gente tem, na Bíblia, a gente tem um versículo que é chave, que tá lá em João 3,16. Esse versículo nos diz qual que foi a solução que Além Deus... de Jesus chorou, eu acho que o pessoal sabe e decora isso aí. E Jesus chorou também. Mas sabe onde é que tá? Jesus chorou. O Jesus chorou, eu não lembro, eu sei que então Jesus chorou. Então tu não sabe chorou. decorar. Então eu sei que Jesus chorou. Tem que saber, eu tô falando na questão saber decora e saber... Mas esse aqui não tem como não saber, porque toda mãe tem na geladeira esse e também tem aquele salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aí. Mas continuando, então... Esse é um versículo chave que dá a resposta da solução que Deus encontrou para resolver o problema do homem e ultrapassar o problema que Deus tinha da questão de ser santo, justo, né? Amor, todas as coisas. Qual que é esse versículo? Quero ver, Mirella, se tu sabe. Opa, vou lá, decoro, sem olhar. Não, eu vou olhar para dar uma garantida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tá, começamos o filho unigênito. O que é filho unigênito? Eu acho que não é todo mundo que sabe. Eu não sou filha unigênita. Sério. Isso é o que eles querem que tu pense. Isso foi imposto pela sociedade. Fui adotada. Foram adotados. Então o filho unigênito, que nem a Mirella falou, é o filho único. Mas é mais do que apenas único, né? É esse e nunca mais vai ter nenhum mais e pronto, é unicogênito. Michel, gostaria de te dizer que eu não gostaria de ter um filho unigênito. Tudo bem, eu vou querer ser aquilo que Deus quer. Porque a gente tem o primogênito, que é o primeiro, né? O primogênito, né? E o unigênito é o único, né? Segundogênitos, os trinigênitos, todos os gênitos. Então a gente Inclusive começa... é um bom nome para um filho unigênito. Né? Primogênito pode ser o primo dele, né? O primo do gênito. O gênito vai ser o nome do filho, beleza. Muito engraçado. Eu sou uma pessoa muito engraçada. Às vezes, não consigo me conter a mim mesmo. Minha risada. Mas a Gidrama, se o teu for o primogênito, o nosso será o unigênito. Uau. Serão primos. Uau, nossa, que família. Mas então vamos lá, a gente vê ali então porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez o unigênito. Então a gente começa então que Deus enviou o seu Filho. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo eu acredito que é a pessoa que todo mundo conhece, né? Alguns acham que é um mito, né? Alguns ainda estão esperando que ele venha. Né? Sim. Mas segundo a palavra de Deus, que é a Bíblia, ele já Jesus veio. não é o Henrique Cristo, que fique claro, né? Não é Henrique Cristo. E Cristo não é o sobrenome dele. E Henrique Cristo também não é o Jesus. E tem essa piadinha, né? Que Jesus, né? Cristo, sobrenome. Sim. E também não é Nazareno, né? Não. Jesus Nazareno, sobrenome. O Nazareno.
Beleza, então Deus enviou o seu filho para que ele pudesse fazer o quê? Vamos pensar então que o homem, ele estava lá separado, né, com o seu vazio, separado de Deus, porque ele morreu lá no primeiro podcast, episódio número 1, que falou sobre o vazio, que o homem foi separado. Digamos que a gente tem um abismo ali no meio, né, para poder chegar até Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, o que ele faz entre o lugar que o homem está e Deus? Ele faz uma ponte. Eu não sei porque eu tô fazendo gestos, porque ninguém vai ver meus gestos. Mas a fala fica mais dinâmica. Mas ao gravar o podcast, eu também reparei que faço gestos pra falar. Ei, coisa italiana. Nós aqui na colônia italiana, né, na Serra. Italiana, né? na Serra Gaúcha. Mas tudo bem. Então, Cristo, ele foi enviado para criar uma ponte entre o homem e Deus. E na verdade das verdades, simplesmente o que aconteceu? O pecado, ele entrou no mundo através de um homem. Então, se Deus morresse naquela cruz, seria muito fácil, porque a gente poderia estar dizendo, mas foi Deus pode tudo, para ele foi fácil. Para mim não seria fácil. Mas na verdade, Deus, ele se fez homem. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo através de um homem, também através de um homem, que é Deus feito homem, carne, existe a possibilidade para que tudo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, tenha um contato novamente com Deus. E aliando aquilo de que Deus é santo e é livre de todo pecado, e que ele se fez completamente homem e sofreu na cruz, a gente lembra daquele versículo, né? Que uma hora, acho que toda a maldade de todas as gerações estavam em Jesus, que ele diz, né? Pai, por que me abandonaste? Né? Porque ele teve que perder a conexão, né? Aquele momento ele era puro pecado, né? Jesus era o pecado. Pecado de toda a humanidade. É. E daí depois ele diz as últimas palavras: está consumado. Está consumado. Então, ele veio para criar essa ponte. É legal isso que o Michel falou, porque é exatamente isso, né? Veio o primeiro homem e depois veio o segundo homem, que é Cristo. E o segundo homem veio para desfazer aquilo que o primeiro fez, né? Então, um veio consertar a burrada do outro, basicamente, né? E é interessante lembrar um pequeno detalhe, porque o pessoal pode pensar assim, mas Jesus também é Deus. Sim, Jesus é Deus. Dizer que é Deus. Ele é Deus. Só que a natureza humana de Jesus nunca foi, por exemplo, a natureza divina de Jesus nunca passou por cima da natureza humana. Então Jesus, ele era 100% humano. A natureza divina dele, em todos os momentos da vida dele, não menosprezou o homem que ele era. Então Deus, ele era homem, assim como nós somos. Ele sofreu as dores que nós sofreríamos, né? A gente vê em Hebreus que ele sofreu todo tipo de pecado que a gente... Isso, toda então, tentação. Jamais a gente pode diminuir aquilo que Deus fez, dizendo que Jesus fez, porque ele fez isso porque ele também é Deus. Não. Ele fez isso como homem, né? E é por isso, né, já como foi aliado, que Deus, além de enviar seu filho, o filho dele, carregou toda a nossa culpa. Lá em 2 Coríntios 5:21, diz que Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ali a gente entra aquilo que foi comentado, da cruz, né? Então o que a cruz tem a ver com isso? Foi na cruz que aconteceu isso aí que tu comentou, né, Mirella? É isso aí. Então foi na cruz que realmente aquele que não tinha pecado, porque Jesus, por toda a vida, apesar de ter sido tentado, ele ter sofrido todas as nossas dificuldades, ele veio aqui, ele cumpriu a lei também, né? Ele mostrou que ele veio para cumprir. Ele não teve pecado nenhum, né? Ele se permaneceu santo e puro, né? Então, através desse sacrifício, porque a gente tem que pensar que colocar Cristo naquela cruz para carregar todo o nosso pecado, a gente tem que pensar naquela questão de que tinha que ser um sacrifício, né? No Velho Testamento, a gente pegar, existiam sacrifícios, né? E eles tinham que sacrificar sempre um novilho, ou um cordeiro, né? Perfeito. Tinha que ser perfeito, não podia ter defeito algum, para que aquilo pudesse ser de aroma agradável a Deus. E Jesus, ele foi, que nem a gente tem aquele versículo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é legal de ver, teve um estudo, né, que a gente viu que o sacrifício de animais, o cordeiro perfeito daquele rebanho que existia no Antigo Testamento, simplesmente funcionava para
cobria os pecados, Cobria mas os pecados. não tirava o pecado. Não tirava o pecado. Quem livrou o ser humano do pecado não foi um cordeirinho, mas foi o sangue de Jesus, que era um sangue divino. Agora entra a brincadeira do divino, né, de Deus. Isso. Ele tirou o pecado. A gente Ele tem tirou o pecado. Que não cobriu, não varreu pra debaixo do Não, tapete, não né? escondeu. Isso fez a limpeza Não- geral. Não passou o sangue em cima de nós para que Deus pudesse nos ver com o sangue. Não, pelo contrário. Porque é através de Jesus que nós somos aceitos por Deus. Porque Jesus, ele na cruz, ele pagou por todos os meus pecados. Todos os pecados que eu vou pecar, Deus já pagou. Porque se ele tivesse pagado pelos pecados até o momento que eu teria me convertido, 5 minutos depois, o que iria acontecer? Eu ia pecar de novo. E o problema iria existir da mesma forma para Deus. Isso aí é 1 Pedro 2,24, que a gente vê Isso. isso aí que tu falou. Por isso que Deus, ele mandou seu filho Jesus, e Jesus morreu como cordeiro para tirar e livrar todo o pecado. Ele morreu por todos os pecados. Deixa eu ler aqui 1 Pedro 3,18 que fala isso daí, Michel. Que nem tu comentou que ele veio para pagar os nossos pecados, né? Sim. Mas também que ele sofreu pelos pecados uma vez por todas. Uma vez por todas. Tá lá em 1 Pedro 3,18, se alguém quiser ver. Então, justo pelos injustos. E aquilo que a Mirella falou também dá muito a entender, porque através desse sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justos perante Deus, né? Que tá lá em Coríntios, que a Mirella leu. Fomos justificados. Nos tornássemos justiça de Deus, né? Através de Cristo. Então, através de Cristo, eu gosto de pensar assim que Cristo é como se fosse um filtro, sabe? Como se a gente fosse, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, mas nós fôssemos um... A água quando chega lá na Corsã, toda suja. Isso! Nós somos a água suja. Só que Deus quer tomar uma água limpa. Ele não pode tomar água suja. Então a gente passa por Jesus que retém toda a sujeira que é o nosso pecado. Só que tem mais uma coisa que Cristo fez, que graças a isso, o sacrifício dele foi perfeito, digamos agradável, mas foi Completo. perfeito porque a gente... Foi completo isso. Foi completo. O que Jesus veio fazer foi completo. Que daí vai de contra... vai de contra os sacrifícios do Antigo Testamento. Mas e apoia aquilo que tu falou, Michel. E eu diria que vai além, porque humano nenhum poderia fazer isso para se igualar a Deus, porque o pecado no mundo começou com Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo perfeito, querendo se igualar a Deus. Então, esse sacrifício, qualquer ser humano poderia dar um filho, digamos, mártir para morrer pela humanidade, mas esse filho jamais teria ressuscitado, que é o ponto-chave, né? O ponto-chave. Então, Cristo, ele fez uma coisa que ninguém conseguiria fazer. Ele venceu a morte, né? É isso aí. Então ele foi... E também tem um significado dessa ressurreição de Cristo, porque também através de Cristo nós sabemos que nós vamos ressuscitar da nossa velha vida para uma nova vida com um relacionamento com Deus, né? Então nós vamos também ressuscitar junto com Cristo. Eu acho que tem esse significado também, não é também só a questão que era necessária, mas também para dar essa esperança pra gente, né? Claro. Pra dar essa esperança. Então, ele também mostrou que ele, que a gente falou, ele venceu, né, o inimigo, e ele é o nosso sumo sacerdote agora. Nós não precisamos mais de sacerdote para chegar até Deus, é aquela coisa. Além de ser o filtro para nós chegarmos até Deus, e é apenas através dele que nós chegamos até Deus. Por isso que nós entramos naquele, também é um assunto polêmico, mas eu não preciso pedir ajuda pro fulano tal, pro ciclano tal, ou pra divindade tal, para poder me ligar a Deus, ou, poxa vida, aqui é um caminho mais curto, como esse, entre aspas, santo tem crédito com Deus, vou pedir para ele. Não, você já pede direto para quem é o Cristo Salvador, você já pede para Jesus, não precisa de intermediários. É por essa razão que nós defendemos um cristianismo livre de uma pessoa que representa Deus no mundo, né? Oportunamente, né? Estamos falando sobre isso. Nós estamos livres de um intermediador. Jesus Cristo é o nosso intermediador. Seja para você que está aí escutando o podcast na sua casa, na academia ou em qualquer lugar, ou para aquela pessoa que de repente está numa situação que, entre aspas,
seria muito difícil, seria indigna, ou precisaria de um santo ou da ajuda de alguém para chegar até Deus. Ninguém precisa da ajuda de ninguém. Você fala diretamente com Deus. Isso é muito estranho, não tem como entrar na minha cabeça, porque, por exemplo, se eu conheço fulano e eu preciso falar com fulano, por que eu vou falar com o ciclano para depois falar com o fulano? É melhor ir direto com o cara. Mas Muitas vezes a gente faz isso. Eu vou conversar com alguém que conhece Deus, mas eu posso conversar diretamente com Deus através de Jesus, né? Então eu não preciso depender de alguém que conhece. Eu posso conhecer, porque Jesus fez isso e Ele é o caminho que permite isso. Isso enraiza muito até essa natureza, isso demonstra nosso costume da natureza humana, do tipo, poxa, você não consegue tal função sem ter um QI, né, que indica. E as pessoas levaram isso até mesmo pra religião, né? Que isso é pura religião, né? Isso sim nos afasta ainda mais de Deus, porque eu poderia conhecer a Cristo. Tu, quando pensa assim, vou ter que conversar até mesmo com um pastor, até mesmo com alguém que te discipula, tu não tem que deixar nas costas de outra pessoa a tua responsabilidade de conversar com Deus, porque quem sai perdendo nisso é a própria pessoa. Tu perde a oportunidade de conhecer mais a Deus, de conhecer alguém, de ter um relacionamento mais íntimo. Não é errado pedir conselho, não é errado pedir para que alguém ore por ti, mas o mínimo é que tu vá junto, né? Que tu vá junto até Deus. Então também a gente tem, através de Jesus, a gente tem a liberdade de orar diretamente a Deus. Ninguém tem mais poder do que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Isso é válido ressaltar, né? Que é até aconselhável você conversar com pessoas que conhecem, de repente essa pessoa que está te apresentando aí mais sobre a Bíblia, que está te passando esse podcast, esse contato, você conversar com ele, porque uma pessoa que tem mais algum conhecimento pode te dar uma direção, mas isso nunca irá substituir, né, Michel? Um contato direto. O contato de você conversar com Deus. Como eu converso com Deus? Nada de formalidades, você chega como se fosse um amigo, né, e conversa com Deus, porque Ele é teu amigo. E a verdade é que a nossa vida espiritual, nosso caminhar com Cristo, ele é baseado em experiências que a gente vive com Deus. Jamais a gente pode nos basear e a gente tá centrado em experiências que outras pessoas viveram. Deus, ele quer que a gente conheça o Filho que ele deixou lá na cruz, que a gente vá até Ele e que a gente caminhe com Ele, que a gente conheça Ele diariamente. A gente precisa ter experiências com Deus, porque é isso que nos torna mais maduro e é isso que nos deixa mais firmes, né, numa luta espiritual. A gente não pode ficar vivendo imaginando ou sabendo que tal coisa aconteceu, que tal pessoa conhece a Deus. Não, eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que viver com Deus. Eu tenho que ter lutas e experiências com Deus. É verdade. Muito mais importante que isso, então, como Deus encontrou uma forma de resolver o problema que ele tinha para ajudar o homem, porque ele ama esse homem, né? Apesar de ser pecador, ele quer salvá-lo de alguma forma, quer ter ele em sua presença. Eu acho que mais legal ainda é que por causa disso que Cristo fez por nós, Deus fez algumas promessas para nós, né? A gente podia citar algumas. Eu acho que uma muito interessante é que através de Cristo, por sacrifício, a gente tem a vida eterna. Muito bom. Claro que a gente não vai ser imortal no nosso corpo, mas a vida eterna, que a gente vai passar a eternidade com Deus, né? Então a gente não vai ser condenado se a gente não, através disso que Cristo fez por nós. É verdade. Senão a gente teria aquilo que a gente ia ser condenado, que a gente ia sofrer. Lembra que a gente falou que a gente ia sofrer a ira futura de Deus? Seria condenado, e através disso a gente não é mais condenado através de Cristo. Outra coisa legal é que a gente não pode perder a salvação, né? Muito bom. No momento que a gente faz o nosso passo, que a gente vai ver no próximo episódio, então o pessoal tem que continuar escutando aí, porque só vai saber como atravessar essa ponte que Deus construiu pra gente no próximo episódio, né? Esse episódio não vai dar resposta total. É isso aí. A gente vai dando as respostas parceladas. Suspense de novela.
Então a gente também não perde a salvação. É legal aquela forma que o pessoal exemplifica, que a gente é selado, né? A gente é selado, assim como na época medieval, sei lá, que tinha os reis, eles faziam uma carta, eles colocavam o selo com cera, né? Eles selavam Isso. com o anel deles, e se chegava no outro lado sem aquela cera, quer dizer que tinha sido aberta. Alguém violou. Ou seja, só Deus vai abrir essa cartinha aí, que somos nós. Né? E até um exemplo até um pouco mais do nosso convívio, né? Eu convivo com bois e vacas diariamente. Não, tô brincando. Mas, como é que tu sabe do que é de um e o que é de outro, né? O pessoal coloca a marca, né? Marca. Tá ali, ó. Tá ali o brasão. E a gente vai carregar na nossa vida essa marca, né? Que nós fomos marcados, né? Por Deus, né? Que nós somos dele. Então, mas só que tem aquela... Por que a gente fala isso, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que no momento que tu peca, tu perde a salvação, né? Só que isso é errado. Se tu fizer os passos que a gente vai ver no próximo episódio, né? Se tu fizer os passos para atravessar essa ponte, uma vez só, digamos, é o suficiente. Claro que eu acredito que sim, aqueles passos geralmente a gente tem que estar fazendo alguns deles, né? A gente vai ver, não todos, porque tem um passo que outro lá que a gente faz para a vida toda, né? Mas claro que a gente vai ter que estar sempre pedindo perdão para Deus pelos nossos erros, porque a gente é pecador. E sempre querendo acertar, né? Sempre Você não acertar. pense que vai passar a perna em Deus e dizer assim, poxa vida, eu vou pecar aqui, depois eu peço perdão. Aí vai dar tudo certo, acho que Deus sim. nem vai perceber. Eu acho que assim, Deus conhece o nosso coração, né? É. Por mais que a gente seja pecador, Ele sabe que como que a gente pensa. Então se a pessoa pensa que, bom, eu só vou pedir perdão e vou continuar com aquela vontade de fazer, vou continuar fazendo, Deus sabe que essa pessoa realmente não se arrependeu, né? Acho que Deus a gente não passa a perna, né? Sabe que uma coisa que eu gosto de aliar, né? Existe, agora eu vou olhar o direito, né? Existem crimes culposos que a pessoa faz, mas faz sem querer. E os crimes dolorosos. E os crimes dolosos, né? Que a pessoa faz com aquela intenção. Então, só os nossos pecados culposos possuem perdão. Aquele pecado doloso que eu vou fazer, não, eu vou pecar porque quero pecar e depois eu peço perdão pra Deus, aquele pecado que você quer passar a perna em Deus, essa modalidade de pecado aí não tem perdão. No caso, é um assunto... Claro, a diferença é que no caso do pecado, esse pecado pode se transformar no outro tipo. Numa De acordo com... blasfêmia. Não, quero dizer assim, se tu pegou com a intenção, ele pode se transformar não se transformar nessa intenção, mas através do teu arrependimento depois. É isso aí. Se a pessoa se arrepender de verdade, né? Ela diz, eu fiz porque eu quis, né? Mas depois ela percebe, eu acho que... Me arrependo disso, me né? arrependo, se a pessoa se arrepende. Falando sobre o pecado, sabe que existe só um pecado que a Bíblia menciona que é imperdoável, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nada mais é do que tu negar aquilo que Jesus fez na cruz por ti. Porque Mas eu acho totalmente justo isso. Claro, porque se tu não acredita, tu diz que Jesus não morreu por ti, tu não tem direito de ir pro céu. Exatamente. Então, esse é muito lógico. Então, esse é o único perdão. Deus, ele jamais nega um coração arrependido. Mas se tu não tiver arrependido, Deus jamais perdoa alguém que tem a intenção de pecar novamente. Deus não nos rejeita. Então é outra promessa ali que Deus nunca vai nos rejeitar. É uma diferença você pecar na condição de que você, por ser humano, vai pecar, mas vai estar sempre tentando melhorar para se ficar mais parecido, para o teu caráter se parecer mais com o de Deus. Isso é um caso. Do que você pecar na malandragem, né? Sabendo que isso tá errado e que você vai dizer assim, não, Deus é legal, Deus vai me ajudar aí no final. Não, a gente pode enganar todos, menos a Deus. Menos a Deus. E esse A pecado... gente pode enganar até nós mesmos. Até nós mesmos. E esse pecado é muito parecido com o pecado que Lúcifer teve. Porque quando ele se rebelou, ele não entendeu que ele precisava de Deus para viver. Ele né? achava que poderia Ele achava se que ele manter era sozinho. autossuficiente. Muitas vezes a gente pode até pecar pensando que a gente pode dar um jeitinho até mesmo de enrolar Deus. Mas a gente não tem a ideia que Deus, ele vê tudo, conhece tudo e se fizer qualquer coisa, ele tem poder para atuar na nossa vida da forma que ele quiser. Então a gente tem que ter consciência diária de que a gente depende de Deus e que para Deus a gente não passa para trás, né? É isso aí, então acho que por hoje era só. A gente conseguiu ver então esse problema que Deus tinha, né?
porque não tem mais. Não tem mais. Ele tinha para poder ajudar o homem, a atravessar esse abismo, e ele conseguiu a sua solução através de seu Filho Jesus Cristo, quem ele enviou para cá, né? E com isso, só quem tem a ganhar somos nós, né? Então, se quem tá em casa, né, acha que tem algum problema, pra você saber, Deus tem a solução pra todos os nossos, né? Deus é a solução dos nossos problemas. Não é o dinheiro, né? Não diga a Deus o meu problema é grande. Você já viu essa frase? Essa é de geladeira, É. famosa. Que eu tenho um Deus grande. É isso aí, muito bom, pessoal. Então, por hoje é só, e semana que vem o pessoal vai ficar na ansiedade aí, mas não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Fiquem bem com vocês. Vamos ficar só no gostinho aí que semana, nas próximos 15 dias, no próximo podcast, nós vamos falar então quais são os passos para poder atravessar essa ponte, porque não é uma ponte simples de atravessar. Ponte que requer, né, tem alguns degraus ali difíceis de serem alcançados, mas que não é impossível para ninguém. É isso aí. Certo? Certo. Então é isso e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus.